Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. E nesse vídeo eu quero ter o prazer em me apresentar a você que é inscrito. Mas primeiro eu quero agradecer a Deus pela minha vida. Porque hoje eu quero contar um relato, mas mais do que um relato, um testemunho. Mas antes de estar contando esse testemunho, para a honra e a glória do nosso Deus, porque tudo é para Ele e para Ele. Porque sem Ele eu não estaria hoje falando com vocês. Está escrito em João 13, aleluia, e versículo 7, que diz assim: Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E assim é a minha vida e a sua vida. Talvez estamos passando por períodos e momentos que hoje nós não estamos entendendo. Às vezes planejamos tantas coisas e quando vemos não ocorreu da forma que nós esperávamos. Às vezes planejamos o nascimento, planejamos a nossa casa própria, um casamento, idealizamos tantas coisas. E do nada o dia mau vem e bate na nossa porta. E nós não estávamos esperando o dia mau, mas sim um dia de conquista e de alegria. E o problema é que ele chega de surpresa. Aí nós não estamos preparados. E foi o que aconteceu comigo. Eu tenho 3 filhos e cada um tem uma diferença de 8 anos. Eu tive uma gestação na minha 3ª gestação, uma gestação boa, muito boa. Eu tive acompanhamento tanto do privado quanto do SUS. E tanto um quanto o outro me atenderam super bem. Claro que eu e meu esposo, né, a gente tentou e planejamos o nosso 3º filho com uma certa idade, né? Eu vou fazer 42 anos, então eu tive ele com 40 anos. Eu creio que 40 anos. E foi um momento assim maravilhoso para mim e para ele. Só que Deus havia alertado que Deus daria um livramento para mim e para a criança. Que o inimigo estava com muita fúria. E nós temos um adversário. Esse adversário ele é invisível, mas ele está a todo instante nos atacando. E nesse livramento, na minha mente, eu achei que ia ser apenas um livramento e eu não veria com os meus olhos. E aonde que a gente mora, na época, é uma casa de 2 andares, né, que ainda está em construção, ainda falta fazer muita coisa. E ela tinha uma escada de madeira assim alta. E o meu marido ele teve um sonho que eu caía de cima daquela escada e ia rolando com a minha barriga até ali embaixo. E minha mãe tinha levado a minha foto na igreja e Deus já havia alertado que Deus estava dando livramento, né? Que o inimigo estava com muita fúria de mim e da criança para tentar nos matar. Não sei se você crê ou se você não crê, mas eu quero que você preste atenção nesse relato para você ver que o quanto Deus é maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. O quanto Ele tem cada cuidado, cada zelo nos dias de dificuldade, nos dias das nossas batalhas, das nossas lutas. O Senhor sempre está conosco. Às vezes, no momento da dificuldade, nós indagamos a Deus e não entendemos, mas vamos compreender no amanhã. Então, minha gravidez, como eu falei, né, acompanhado tanto no privado quanto pelo SUS,
Foi uma gravidez abençoada, graças a Deus. Tive 2 partos normal. Então, provavelmente do Heitor também seria parto normal, né? Decorrente já minhas outras gestações. E no final da gravidez, meus pés começaram a inchar. Mas só que era normal, porque o meu pé sempre inchou. E a minha pressão, ela é baixíssima. Às vezes é 11 por 10, 10 por 11, sempre é baixa. E no último minuto, assim, naquela semana da minha gravidez, a minha pressão começou a dar uma subida. Começou 13 por 9. Aí eles me mandaram para alto risco por causa da minha idade, né? Para dar uma olhada e também porque meus pés começaram a inchar e eu comecei a ter uma anemia de leve, né? Então eles já começaram a tratar essa anemia. Aí a médica orientou meu esposo a comprar um aparelhinho para estar monitorando a minha pressão. Meu esposo comprou esse aparelhinho. E o meu filho era para nascer no dia 26 de outubro. E nessa época meu marido trabalha embarcado, então ele ficava 28 embarcado e 28 em terra. E nesse período que aconteceu comigo, graças a Deus meu marido estava em terra. Mas no dia 5 de outubro, meu filho era para nascer no dia 26, a minha mãe começou a sentir um desejo enorme. Filha, eu quero te ver. Filha, eu tô com pressentimento. Filha, eu tô agoniada. Deixa eu aí cuidar de você. Eu falei, mãe, espera ficar mais um pouco perto de eu ganhar o nenê. Da mãe fica com mais tempo aqui comigo. Mas ela muito agoniada, acabei comprando a passagem para ela pro dia 12. Então ela chegou no dia 13 e meu esposo chegou no dia 12 de viagem. No dia 15, de madrugada, o meu esposo já tinha tirado a escada, né? Porque era uma escada de madeira aqui atrás. E ele desceu o quarto para baixo, para mim e pro bebê. Ficou com aquele pressentimento, com aquele sonho na mente e não quis que eu subisse a escada, mas era um alerta já do Senhor. Então, nessa história você vai, nesse relato de gestação, nesse testemunho, você vai entender o porquê. E a gente tem costume de jogar sempre os colchão no chão para estar assistindo, né? Em família, coisa gostosa, né? É uma coisa maravilhosa, né? Tá a família reunida, tudo ali, todo mundo junto ali para poder assistir. E de madrugada eu levantei para fazer xixi. Eu senti que o pé da minha barriga endureceu muito rápido. E quando endureceu muito rápido, eu coloquei a mão, meu marido automaticamente acordou junto. Ele perguntou o que tinha acontecido. Eu olhei assim para ele, né? Não deu nem tempo de responder. Eu vi que veio uma pressão muito forte do pé da minha barriga e como não fosse um mijo, fosse algo muito rápido assim, eu vi que começou a cair posta de fígado. Um sangue muito vermelho começou a jorrar. Eu olhei assustada. E o meu marido já aflito, tentando me acalmar, ele falou, não se preocupe, meu amor, isso é o tampão. Mas a mulher, ela sabe o que é um tampão de uma gestação quando ele tá saindo, né? Aí eu me lembro que ele falou pra mim, amor, pega tuas coisas que eu já vou te levar no UPA. Por quê? Porque como eu moro no município que a gente mora, não tem hospital. Então o hospital vai estar em Itajaí. Então, ele pensou, vou levar ela no UPA, porque se acontecer alguma coisa no caminho, pelo menos a ambulância leva, né? Não tem risco de nós sair, se deslocar da minha cidade até Itajaí, né? E acontecer alguma coisa, ele tá dirigindo, acontecer alguma coisa comigo, né? Então, nessa parte, o Senhor deu muita sabedoria para ele. E quando eu olhei e ele falou, pega tuas coisas, e eu passei na frente dele, eu me lembro que eu falei, amor, eu não estou bem. E ali eu caí e comecei a convulsionar.
Não lembro nada. Eu sei que meu esposo subiu a escada rapidinho, gritou pro meu filho. Irmãos, pessoal, o meu filho, ele tem uma dificuldade para acordar, vocês não têm a noção. Mas nesse dia o Senhor foi tão bom que com um grito que meu marido deu, ele acordou na hora. E o meu filho tem dificuldade para acordar. Ele acordou na hora, desceu, meu marido disse que me colocaram sentado na cadeira. E quando me colocaram sentado na cadeira, eu começava a tentar respirar e bufava com a boca para poder respirar e convulsionando ali, virando o olho. E nisso meu marido foi, pegou o carro e colocou a porta aberta bem ali na porta. E daí nisso eu já fui retornando da convulsão. Retornei e na minha mente ainda meia tonta, eu achei que era meu marido que estava segurando minha cabeça, mas era meu filho. Meu marido todo tremendo me colocou dentro do carro. Eu creio que nesse período eram mais 5 horas da manhã. Chegamos ao UPA, eu acho que 5 ou 4h30, não me recordo muito bem, pessoal. 4h30 ou 5 da manhã. Meu marido chegou ao UPA, eu não me lembro a médica que atendeu naquele dia, mas foi uma pessoa muito querida, do UPA de Balneário Piçás, atendeu naquele dia, viu a gravidade, o meu filho já estava em sofrimento fetal, eu estava sangrando a todo momento, estava com uma chinela branca, sujei tudo meu marido, o sangue escorria pelos meus pés. E naquele momento, ali na porta, antes da doutora me atender, eu me despedi do meu marido. Porque eu pensei que eu ia partir. E é neste momento que você vê o quanto que a tua vida tem valor. É neste momento que você reflete e pensa, por que eu não preguei mais? Por que eu não falei mais de Cristo? Por que eu não abracei mais? Por que eu não beijei mais? Por que eu não fiz as coisas que eu gostava de fazer? Por que eu não alcancei mais vidas? A gente vê que o tempo é muito curto. E naquele momento eu pedi perdão pro meu marido falou, larga a mão de ser boba, tu não vai morrer. Porque eu achei que eu iria partir naquele momento. Mas de uma coisa eu sabia, que Deus fizesse a vontade dele, porque o meu desejo naquele momento era partir com a minha salvação, alcançado pela graça essa que eu não mereço, mas que Cristo se fez de homem, morreu na cruz, se sacrificou por mim, pela sua vida. Entramos para dentro do UPA, ela viu, como eu falei, a gravidade, já entrou em contato com o hospital de Itajaí, já chamou uma ambulância, naquele momento a minha pressão ela estava alta, ela estava 16/9, quase 17. Eles colocaram aquela manta, né, que fala aquela manta, enrolaram uma manta para mim não entrar em choque térmico, eu creio que seja isso. E foi a médica e uma técnica de enfermagem deixaram o UPA naquele momento e correram comigo então para Itajaí. Enquanto isso, meu marido veio buscar os meus 2 filhos e o meu marido chegou junto com a ambulância. É como se fosse um filme, né? Eu sabia que naquele momento meu filho estava em sofrimento fetal. Eu até não sabia, eu estava tendo um descolamento de placenta, estava perdendo toda a placenta. Alguns médicos dizem que provavelmente eu tive uma eclâmpsia naquele momento. E a minha vida estava na mão do Senhor. Mas o Senhor tinha feito uma promessa que Ele iria me livrar,
que ele iria dar o livramento para mim, que ele iria me dar vitória. Então, chegamos no Marieta, a equipe já estava esperando, eu estava com eles colocaram um fraldão, porque eu estava sangrando demais. A médica, uma equipe muito boa, eu não me recordo do nome da médica, eu também não procurei ele nos papel, mas uma moça novinha, né? Mas muito competente, né? Que o Senhor lhe deu muita sabedoria, equipe maravilhosa. Me atenderam, falaram o grau da situação que eu estava, que eu precisava fazer de emergência naquele momento uma cesárea, porque a criança estava em sofrimento fetal, os batimentos cardíacos dele estavam muito baixos, eu também estava perdendo muito sangue. Então me levaram, eu creio que me levaram para a sala de cirurgia, eu não me recordo se foi mais 5h40, porque Balneário Pissarra até Itajaí não é muito longe também, a ambulância foi muito rápida, eles foram muito ágeis. E então, eu tava com muita dor nessa parte aqui. Então, tomei anestesia, nunca tinha tomado na minha vida. E eles fizeram a cirurgia. E na cirurgia eles perguntavam se era fumante, porque coagulou muito sangue dentro de mim. Então, eles tiveram uma demora muito grande para comigo. Neste momento que eles estavam fazendo cirurgia, a minha mãe, o meu marido foi buscar minha mãe subiu. Minha mãe não pôde ver o meu parto, porque era um parto de muita emergência, né, de urgência. E eles estavam tentando salvar tanto eu quanto a criança. E naquele momento, o meu marido, ele falou para minha mãe que era para minha mãe subir, porque ele não tinha coragem de ver eu e a criança partir, porque ele não teria estrutura. Então a minha mãe subiu, mas eles não permitiram ela ver, né? E a minha mãe conta que eles falavam entre eles: vamos tentar salvar a mãe e a criança, que dó, né? Então as meninas, né? Tinha muitas meninas estagiárias que estavam lá de fora olhando pelo vidro, né? E estavam bem compadecidos com a minha situação. Eu não escutei meu filho chorar. Então, na minha mente eu pensei, ele deve ter morrido. E eu não quero ter essa decepção em perguntar. Então, eu não vou perguntar. Não perguntei dele. Com medo de ouvir uma palavra triste, né? Porque você idealiza a tua gestação, idealiza tudo e chega na hora e não é aquilo que você imagina. Mas o Senhor, como eu li naquele versículo, né? Hoje nós não entendemos, né? Tu saberás e entenderás o amanhã. E eu entendi o amanhã. Uma que eu entendi o amanhã, quando o Senhor falou que ia me livrar, e aquele sonho que Deus deu pro meu esposo, essa convulsão era para ter acontecido em cima da escada. Eu iria passar na frente do meu esposo, eu ia cair dali e provavelmente eu ia morrer aqui embaixo. Então, depois a gente conversando, analisando, a gente entendeu o quanto o Senhor cuida de nós, o quanto o Senhor cuida de você. Então não se preocupe no teu parto, não se preocupe se você ainda não tem um filho. Lembre-se que Deus é poderoso para fazer o impossível acontecer na tua vida. Deus é poderoso para agir e para fazer grandes coisas que você não tem noção. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é tremendo. Nosso Deus faz coisas grandiosas, mas tudo tem um tempo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tá, tive meu filho, tive o Heitor, e nesse período era o período da pandemia, né? Então, mas graças a Deus meu marido pôde ficar no quarto, daí a gente pegou o quarto no particular pela Unimed. E eu saí da mesa de cirurgia quase 10 horas da manhã. Muitas mulheres falam que o parto cesáreo ele não é tão demorado, mas eu, por causa da complexidade que estava acontecendo, eu saí quase 10 horas da manhã.
Tive que ser monitorada até as 2 horas da tarde, então fiquei ainda ali onde que o pessoal fica aguardando para fazer a cesariana, né? Eu fiquei aguardando. Eu tive que fazer um exame de sangue, de urina, para ver o que tinha acontecido. A minha pressão, graças a Deus, voltou normal. Voltou a pressão tudo certinho. Subi para cima do quarto. Quando eu achei que já ia ganhar alta, o meu filho, graças a Deus, né? Ele nasceu bem. Ele nasceu com 38 semanas, 5 dias. Nasceu com 2,835 kg. Lá elas dizem que tinha 49 centímetros, mas quando chegamos medir no PA, ele tinha 45 centímetros, ele era bem pequenininho mesmo. Saiu com 2,570 kg do hospital e ele ficou com a glicemia muito baixa. Ele não mamava. Ele tava assim, elas tiveram que dar mamar para ele. Tiveram que, né? Eu creio que fizeram todo o procedimento para ele poder respirar, porque ele também sofreu, né? Porque a criança também sofre junto com a mãe. E a glicemia dele estava em torno de 24. Estava muito, muito baixa. Cada em 1 hora elas tinham que estar medindo. Dizem que o mínimo é 40. Eu não entendo muito, mas muitas falam que é 40. E o medo era dele dormir e entrar em coma. Então, eu tive que estimular de cada meia hora, 1 hora, para ele conseguir pegar no meu peito. E fui estimulando, mesmo cansada, exausta, até que ele conseguiu pegar. Graças a Deus. Então, à noite, a glicemia dele já começou a subir. Foi para 46, depois foi para 64. Já estava uma benção do Senhor. Aí, o que aconteceu? Não precisei fazer transfusão de sangue, graças a Deus, mas tive a minha anemia, ela já estava leve, mas aí tive uma anemia bem bravinha, né? Tive que tomar a bolsa de ferro e tive que também fazer tratamento, porque por causa dessa situação de emergência, muito tempo o corpo aberto, eu peguei uma infecção hospitalar. Aí lá fui eu para antibiótico e mais ferro no sangue. As minhas vitaminas baixaram tudo. A B12 minha tava em 7, né? A mínima dizem que é 24. A minha tava em 7. Mas graças a Deus, Deus foi tão maravilhoso. Depois de 4 dias, no dia 18, tive a minha alta. Depois das 2h30, vim para casa. Mas a peleja ainda continuava, né? Porque eu tive que fazer tratamento de 3 meses em casa. Com antibiótico, com ferro, sulfato ferroso, né? Para poder tratar a anemia, elevar a minha vitamina B12 do meu corpo. E foi um período assim muito difícil, porque logo em seguida, e a minha mãezinha cuidando de mim, agradeço muito ela, muito meu esposo, pessoas maravilhosas que, olha, Deus colocou pessoas maravilhosas. E eu agradeço pela minha mãe, pelo meu esposo, pela minha amiga Rose também, que veio me visitar, me ajudou também. E o que aconteceu? Eu tive Covid. Lá tava eu, fraca, de uma cesárea de emergência, tinha pegado uma infecção hospitalar, tava ainda em tratamento, imunidade baixa, peguei Covid. Fiquei muito, muito fraca e continuei amamentando. E neste momento eu decaí, mas eu sabia qual que é o lugar secreto que a gente pode correr no momento da dificuldade. E o meu lugar secreto foi o meu quarto. Ali eu deitei com o corpo no chão e a cara no pó. E ali eu me humilhei. Ali eu clamei, ali eu gritei. Porque na igreja você vai para adorar. Você também chora na igreja. Você também se entrega na igreja.
Mas a maior entrega no particular é você e Deus. Porque ali você arranca toda a tua máscara e você demonstra a tua total necessidade para Ele. E ali eu gritei e falei: Senhor, eu preciso de Ti. Se o Senhor me livrou de não morrer, eu e meu filho, então vai me livrar da Covid também. E o Senhor me livrou. E meu filho está com 1 ano e 7 meses. E eu posso dizer que até aqui o Senhor tem nos guardado. Então não se preocupe pela trajetória que você está passando, pelo caminho que você está percorrendo, pela situação que você está vivendo. Apenas gere fé dentro de você e confie. Confie, porque aquele que te falou que vai te levantar, vai te abençoar, você vai gerar, vai te livrar. Às vezes a medicina, eu sei que ela é maravilhosa, ela é boa, porque o Senhor deixou. Mas a medicina, ela vai até o limite deles. E quando a medicina diz, não tem mais jeito, eu não posso mais fazer por você, aí Deus entra em ação. Aí o Senhor diz, mas agora é minha vez, porque eu posso fazer. Aquilo que a medicina não faz, eu tenho o poder de fazer. Então fique com essa palavra. Hoje talvez você não entende, mas amanhã você entenderá. Deus abençoe. Fique na paz. Depois eu vou estar postando a fotinha do meu filho, tá? E os momentos do hospital e o período que ele tá agora. Saudável, não teve nenhum problema, nenhuma sequela. Porque quando Deus faz por completo e perfeitamente. No nome do Senhor Jesus. José sonhou e confiou nos sonhos que o Senhor havia lhe dado. Sua família não acreditando havia o desprezado.